coisas. Nós fomos aprendendo juntos com várias manifestações e movimentações ambientalistas, feministas e etc. O conceito de paz, ele vem atrelado ao conceito de não violência. Mas o conceito de não violência precisa de um plus, que é o conceito de não violência ativa. Porque falar de paz, todo mundo sabe falar, mas às vezes é difícil você se perceber muito bem. Então, para um, ter paz é ficar na rede o dia todo. Para outro, ter paz é ficar no iate. Para outro, ter paz é ter o direito de todos os sábados e dançar forró. Então, assim vai, né? No entanto, a questão da violência parece um pouco mais concreto. Então, essas duas vertentes, elas acabaram se unindo. Antes, você tinha um conceito de paz e depois agregou-se da não violência ativa. Então, se vocês observarem naqueles índices, tem muito mais a questão daquilo que é violência, armamento, por exemplo. Então, o armamento é uma violência, né? Muito mais isso do que a questão de paz espiritual, ou estar de bem com a vida, estar zen, etc. Não que não seja importante, mas nas relações internacionais, na luta pelo poder, nas questões econômicas, precisou-se então incorporar não violência ativa. Qual foi o resultado disso? Que o que hoje é ou não violência depende primeiro do processo histórico, depois do potencial de reflexão-ação. Vou dar um exemplo que está passando hoje, o Estado Islâmico, né? Então, talvez eles tenham um conceito de cultura de paz um pouquinho diferente da nossa, ou não, né? Então, é aqui o nosso potencial de reflexão-ação. Depois, dos instrumentos de difusão e persuasão e das instituições de direito e autoridade. Instituições de direito, por exemplo, a justiça, né, tudo aquilo que faz com que, legalmente, perante o Estado, ocorra uma regulamentação nas relações entre as pessoas e os poderes. E autoridades são aquelas pessoas que, apesar de não serem juízes, por exemplo, mas tem uma autoridade que você acaba escutando e acaba, então, articulando e, aquela ideia é boa, nós vamos, então, melhorar aquela ideia. Os exemplos, esses que nós utilizamos, então, para argumentar esse primeiro momento. Os movimentos ambientalistas, feministas, a questão do direito das crianças, dos idosos, e assim vai. Todas essas formas diferentes que foram sendo transformadas no decorrer do tempo, foram conquistas. Nós não podemos nos esquecer que esses movimentos todos, praticamente, vêm da década de 60, de 70 para cá, praticamente. Então, muito pouco tempo e um impacto transformador muito grande. A questão é, chega esse impacto na nossa Ilhéus? Chega esse impacto no meu bairro, na minha rua? O que é que eu consigo, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usá-la, ter vantagem sobre essas conquistas quando eu vejo esses movimentos ambientalistas, feministas? A minha filha vai estar num ambiente mais seguro com essas conquistas? Essa é a questão, certo? E é disso que eu gostaria de articular com vocês. Como é que eu faço hoje para fazer acontecer essas conquistas? Tal como fizeram outros países. Como é que a gente consegue fazer? Em alguns itens nós estamos, talvez, um pouco melhor. Outros itens, nem tanto. E, no geral, como estamos? Brevemente, como conceito, paz vem do latim, é um ideal pacifista, esteve sempre presente nas tradições religiosas, depois ele foi sendo incorporado para o direito internacional, e hoje ele é articulado muito com a questão do direito internacional, ok? Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos de como foram resolvidas as questões de cultura de paz e de justiça. E nós vamos ver a cada uma delas se nós podemos ou não aplicá-la aqui. Kant defendia a paz jurídico-democrática. E eu tenho a impressão que essa estrutura jurídico-democrática nós temos institucionalizada, tanto no país
como na nossa cidade. Mas foi um processo longo. Bolzano argumentava que deveria ser promovida a cultura de paz por um trio: educação, cultura e a economia. E, de alguma maneira, nós temos presente isso. Eu acredito que boa parte de nós, os professores, os alunos, os pais, os políticos, os empresários, eles têm essa percepção. A questão é, como é que no conjunto das forças e dos conflitos de interesse, colocamos isso na sua prática. Tolstói analisava o Estado como uma grande força, como uma grande estrutura de guerra. E por isso, ele questionava muito o Estado e defendia o anarquismo. Quando Gandhi foi para Londres para estudar, ele teve acesso à literatura de Tolstói, que era um russo, e ficou fascinado. E ele transformou então essa questão da anarquia na desobediência civil. A desobediência civil era algo como isso: se toca o sinal, você tem que ou começar a trabalhar ou parar de trabalhar. E ele dizia: não, nós vamos desobedecer isso. Nós vamos ficar de braços cruzados e não vamos fazer nada. Né? Então, a maior preocupação era como é que a gente cria uma cultura de paz, como é que a gente enfrenta a violência não sendo violento. Essa é a questão. Quando a gente está lá na educação, um dos principais pontos-chave hoje da educação é como é que eu supero a minha condição de oprimido sem ser opressor. Porque você superar a sua condição de oprimido sendo opressor, ou seja, você consegue de alguma maneira não sofrer tanta violência e ao mesmo tempo exercer violência sobre os outros, pronto. É uma condição, mas é uma condição que gira um círculo que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, um dos principais desafios dos processos educativos é de que forma a gente supera a violência sem se transformar em opressor. De que forma eu transformo a violência não usando para isso a violência. Aqui era a mesma ideia. Então, Gandhi conseguiu tudo o que ele conseguiu, basicamente, né, oferecendo flores aos soldados, tecendo a sua própria roupa, e impedindo que as manifestações de violência se propagassem. E com ele vieram outros, como por exemplo Mandela, Dalai Lama, Luther King, que desenvolveram as mesmas estratégias. Então, quando eu leio isso e me recordo dessas manifestações que criaram a cultura de paz, eu fico pensando, será que em Ilhéus nós temos essas estruturas para poder desenvolver esses mecanismos de resposta contra aqueles que praticam a violência? Porque se a gente for somar, aqueles que praticam uma violência são em quantidade menor. Ou pelo menos aqueles que praticam uma violência muito acirrada, muito aberta, né, muito direta, eles costumam ser em uma quantidade menor. Mesmo assim, a maioria não vence. Curioso. Por outro lado, você tem as ações governamentais que passam pela mesma situação. São poucos, estão ao nosso serviço, e parece que nós temos alguma dificuldade de fazer a máquina funcionar. Isso Freud já disse. Era o terceiro sofrimento ao qual ele alertava sobre os seres humanos. E o terceiro sofrimento era: como é que uma estrutura criada pelo próprio ser humano gera violência para esse mesmo ser humano? Né? E Freud, então, alertou que ele ia cuidar dos outros dois grandes problemas, a morte e as doenças, e que esse depois resolveria. Não é? Então, como superar a violência escalonada? Quando o slide anterior argumentou todas aquelas possibilidades, e quando os movimentos pacifistas começaram a ganhar corpo,
eles se deram conta de que tinham um grandíssimo problema para resolver. Como eu supero uma violência escalonada? Na época, a violência escalonada era a Segunda Guerra Mundial. A questão era como parar Hitler. Era difícil parar Hitler dentro